Tinha, anos vamos começar depois, do agora começo. Itachi Uchiha, o gênio, o Pausa, deixa eu tirar o áudio daqui, pronto. prodígio, o cara que tinha a sabedoria de um Hokage aos 7 anos, mas que decidiu que a melhor forma de evitar uma briga de vizinhos era passar o rodo na árvore genealógica inteira. Eu Correção, o plano dele não era isso. Ele decidiu no final de tudo, né, mas... já vi muita gente defendendo que o massacre do clã Uchiha foi uma tragédia necessária, mas se você parar Foi, pior que foi. pra pensar por 5 segundos, você percebe que esse plano faz tanto sentido quanto o Naruto lutar de laranja sendo um ninja de infiltração. Olá rapaziadinha bonita, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar porque o massacre do clã Uchiha foi o plano mais burro da história de Naruto. Então pega seu chá de camomila porque hoje a gente vai passar raiva com a política de Konoha. E se você ainda acha Bora que ver, o Itachi então. não tinha outra escolha, Não é só de Konoha, inclusive. Isso aí também é uma política da própria Vila da Neva. É a política do mundo ninja em geral. Que existe a questão do medo do poder, né? Tipo, o próprio Haku, no começo de Naruto Clássico, é um exemplo claro de tudo que exemplifica o massacre do clã Uchiha. O massacre do clã Uchiha, ele é só um reflexo, um dos ecos do mundo ninja, que é resquício da maldição do ódio. Então, por exemplo, o Haku mesmo, ele teve a família inteira massacrada por causa do poder dele, que era muito OP. E, né, quando você para pra pensar e comparar as duas questões, tanto do Haku, que era uma vila pequena, quanto de Konoha, que é a maior vila da obra, né, em questão política, fica bem claro o que quer dizer com isso. Então não é só a lei de Konoha, tá? Só especificando aqui. bom, você provavelmente caía num golpe de WhatsApp do Danzo. A gente sabe que um dos momentos mais marcantes e importantes da história de Naruto, com certeza foi o extermínio do clã Uchiha, pois esse foi um dos maiores acontecimentos que moldou a obra e a vida de muitos personagens, principalmente do Sasuke e do Itachi. Mas para entender como esse conflito começou, a gente precisa voltar para o passado, no fim da Era dos Estados Combatentes e o início da Era das Vilas. Nessa época, o clã Senju e o clã Uchiha firmaram um acordo de paz, pois ambos estavam cansados de enterrar os seus parentes e amigos. Então um acordo de paz naquele momento seria o descanso para todos eles. Com esse acordo, não só os Senjus e os Uchihas fizeram aliança, mas também todos os clãs que eram aliados a eles. E assim uma nova era de paz começou e juntos eles formaram Konoha. Então, como todo mundo sabe, Hashirama se tornou o primeiro Hokage da vila e foi aqui que o conflito começou. Madara, que era o líder do clã Uchiha, naquela época não gostou do que havia acontecido e por isso passou a ter medo que os Uchihas ficassem submissos aos Senjus, já que o líder da vila era um Senju. Então Madara, na sua visão, para libertar o clã, tentou desfazer a aliança. Porém os Uchihas não seguiram as ordens dele, porque eles achavam que ele estava querendo voltar à era de guerras e mortes. E ele queria mesmo. O Madara, ele é o maior eco, aí de novo, a palavra eco, o maior eco da vingança não realizada, do quase vencedor, do segundo lugar, e ele queria ganhar uma vez, então, né. A mentalidade Uchiha não era um consenso, mas ela era muito proeminente. O que faz sentido, já que o cara é um psicopata louco por batalhas. Então, sem o apoio dos Uchihas, Madara se sentiu traído e decidiu sair da vila. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas e com o rabo entre as patas. Eu acho curioso como Hashirama simplesmente deixou o Madara sair da vila de boa, como se ele não fosse há pouco tempo atrás um inimigo perigoso que poderia voltar querendo vingança. E O Hashirama é extremamente inocente, né? Sim, o Hashirama, isso é um dos defeitos dele, é extremamente inocente. Ele queria dar biju pra todo mundo, velho. Ele ia capturar as biju, dava uma pra cada nação e pronto, tá tudo feito. Nunca mais vai ter guerra, sendo que... não é bem assim que a política internacional funciona, né? A gente pode ver no nosso mundo mesmo que bomba atômica, embora seja um recurso interessante, não garante a paz. E foi justamente isso que aconteceu. Então, por causa do que E sim, bijus são alegorias a bombas atômicas também. o Madara fez contra o Hashirama e contra a vila depois que ele saiu, o segundo Hokage Tobirama, sim, aquele que não pode ver um Uchiha respirando que já quer cancelar o CPF. Bom, ele entendeu que tinha que ficar de olho nos Uchihas, pois via neles um risco à paz. Então, sim, com certeza. para evitar que um novo traidor surgisse, Tobirama criou e deu aos Uchihas o controle da polícia militar de Konoha, o que segundo Obito e Orochimaru foi apenas uma maneira de manter os Uchihas sob controle e longe dos assuntos principais de Konoha. Então, com o passar do tempo, alguns Uchihas começaram a perceber as verdadeiras intenções de Tobirama, mas resolveram... Tobirama segregou, querendo ou não, ele deu poder político, mas ele ao mesmo tempo segregou, porque
os Uchihas, eles são muito perigosos, eles são diferentes dos outros clãs. Todo clã tem seus jutsus hidden, o seu poderio, né, com suas próprias técnicas. Os Hyuga são muito bons em taijutsu, os Aburami tem os insetos, ótimos para rastreio. Agora, os Uchiha, meu irmão, um Uchiha de 13 anos consegue controlar 9 caudas. Um indivíduo desse clã, sabe aquela biju que é comparável à bomba atômica? Um desses caras consegue controlar isso. Um. Cara, é que o poder dos Uchihas é tão desproporcional dentro de Naruto que é impossível você não ter medo dos Uchihas vivendo com eles, sabe? Então segregar... Eu não tô justificando as ações do Tobirama, tá? Eu só tô tentando ver pela ótica dele. Na ótica dele, ele segregar os Uchihas e dar poder pra eles é tipo, ó, galera, vive na de vocês e vocês têm esse poder aqui político. Toma, vocês têm o poder da polícia militar, tá tudo bem. Tá ligado? É mais uma medida, talvez, aí de conciliação, né? Pra fazer com que todo mundo fique de boa, do que maliciosa mesmo, pelo menos eu diria. Embora ele é ambíguo, o Tobirama a gente sabe que ele é ambíguo. Ele tem sim um ódio pelos Uchihas, mas ao mesmo tempo ele tem respeito e também teve um Uchiha muito próximo, que seria o Kagami, né? O Kagami era um Uchiha que ele respeitava muito, que era descendente, era pai ou avô do Shisui, né? A gente não sabe exatamente qual era o grau de parentesco. Deixar pra lá e não agir. Eu acredito que depois que o Madara morreu, eles sentiram que não tinham mais poder pra fazer alguma coisa. Porém, as coisas começaram a mudar depois do ataque de Kurama. Lembra? Aquele dia que a Kurama resolveu dar um salve em Konoha? Pois é. Quero saber onde é que tem poder. Só que a maior fraqueza da Kurama é que o chakra... Não, na verdade toda biju, né? Biju são fontes brutas de chakra, né? São fontes gigantescas. Eles não são tão articulados pra fazer selo de mão e moldar, embora eles possam, tá? Possam. Mas eles não são criaturas que têm toda essa técnica. Então, quando um Uchiha vai lá e controla uma biju, que é uma fonte bruta de chakra, acabou, irmão. Você tem aí uma bomba à sua vontade, mano. E na verdade, a raposa estava sendo controlada pelo Sharingan do Obito. Então o Minato, que era o Hokage da vila naquela época, vai lá, dá uns tapas no Obito e se sacrifica junto com a Kushina para proteger a vila e o seu filho. Só que aí que tá, meus amigos. Os únicos que sabiam que a Kurama estava sendo controlada pelo Obito era justamente o Minato e a Kushina. E eles não tiveram tempo de dizer pro velho safado do Hiruzen. Então o que o governo de Konoha fez? Investigou como ocorreu o ataque? Não. Eles foram pelo caminho... Não, mas era óbvio que a Kurama estava sendo controlada. Era óbvio. Aquilo ali estava sendo muito premeditado pra não ser controlado. O mais fácil foi os Uchihas. Mas foi mesmo, tipo, era óbvio que eram os Uchihas, não tinha nem como negar. Fora toda a questão de que tinha alguém por trás disso tudo, envolvia uma invasão de fato, apareceu no meio da vila invocada, não veio de outro lugar, sabe? Veio do nada. Então, não. Aí foi bola fora do tio Akira, mano. Uchihas? É, Uchihas. Sim. Não, mas foi os Uchihas, tipo, não tinha outra opção. A Kurama com o Sharinganzão ligado ali, não tinha como. Veio do nada, alguém chegou lá, tava ocupando o Minato, tinha muita variável pra não ter sido um Uchiha, tá? É Uchiha, sim. Uchiha, só pode ser Uchiha, sim. Eles suspeitavam que a Kurama tinha sido controlada pelos Uchihas. Com isso, a segregação ficou ainda maior. E por causa disso, o Fugaku, o líder do clã Uchiha naquela época, começa a conspirar um golpe de estado pra tomar o poder de Konoha. Agora deu cara. Mas os líderes de Konoha E o pior de tudo é que não era nem isso, tipo, por mais que o Fugaku fosse o líder do clã, ele tinha que conciliar a vontade dos líderes, no caso de Konoha, com a vontade do próprio clã, porque o clã tava propício a isso. O clã tava sendo maltratado, o clã tava muito ferrado com a má fama do Obito. Então tudo isso foi uma jogada política do Obito pra fazer com que tudo isso desestabilizasse Konoha, né? E foi o que aconteceu. Também estavam preparados, pois eles estavam vigiando os Uchihas há muito tempo. Então, tanto os Uchihas quanto a cúpula de Konoha enviaram espiões para o centro de operações de cada um dos lados nessa Guerra Fria. E o nome desse espião era Itachi. Sim, o Itachi trabalhava para os dois lados, ou seja, ele era um agente duplo que levava informações dos Uchihas para Konoha e de Konoha para os Uchihas. E pelo fato do Itachi ser um agente duplo, o clã Uchiha não tinha total confiança nele. Por isso colocaram o Shisui para ficar de olho no Itachi. Porém, tanto o Itachi quanto o Shisui não concordavam com o golpe do estado dos Uchihas. Então chega um momento que é a... Exatamente, bora ver se os outros vídeos de hoje vão falar sobre isso, porque, meu amigo, o cara tava procurando soluções. Não é tão simples, né? Não é só o cara foi lá, matou todo mundo e saiu correndo, pau no cu de quem tá lendo. Não é isso, tá ligado? O Itachi, ele queria uma solução pacífica.
uma solução pacífica entre um mundo extremamente politizado, um mundo com um contexto de guerra muito frequente, vale lembrar que tinha sido a Segunda Guerra há pouco tempo atrás, e tudo isso acontecendo há muito tempo, cara. Tipo, sem parar. Não era a Segunda, era a Terceira Guerra, inclusive, não era a Segunda. A Segunda foi a do Sanin. A terceira foi a do Obito. Então, sim. 3 guerras já, mano. 3 guerras, assim, ó, no talo. E pra estourar uma quarta, é rapidinho, tá? É rapidinho. Apresentado 2 planos para evitar o massacre do clã Uchiha. Plano 1, usar o Kotoa Matsukami do Shisui no Fugaku. Que era uma ótima jogada, só que a gente não sabe como ia ser a execução disso. A execução do Kotoa Matsukami é muito duvidosa. Assim ele seria controlado por Shisui a parar o golpe de estado sem perceber. E 2, passar a peixeira nos Uchihas. Vale ressaltar que esse segundo plano foi ideia do Danzo. Tinha que ser um Chaves! E outra coisa, não era só culpa do Itachi. A galera tá querendo colocar muita culpa do Itachi esses dias, mas, cara, a corrupção vem dentro do governo. Pessoas mal intencionadas desde sempre fazendo besteira. O Danzo sempre fez besteira pra tentar assumir a rédea, e porque se ele tiver no poder na cabeça dele, ele consegue fazer o que ele quiser, tá ligado? E aí resolve todos os problemas. Então, corrupção é uma coisa real no nosso mundo? É. Sim, é real. Já ocorreram massacres de povos assim, em massa, já. Não exatamente pelo mesmo motivo de Naruto, né? Mas sim. O poder, a questão do poderio militar é uma preocupação muito frequente. Ainda mais quando envolve conspiração, envolve a culpa de um povo inteiro. Então, né? E o Danzo se aproveitou disso tudo. Itachi e Shisui seguem com o primeiro plano, o que parecia ser um bom plano. Pô, o cara ia poder controlar o chefe do clã e ninguém iria perceber. Era um bom plano. Mas o velho sequelado e paranoico do Danzo não botava fé nesse plano. Não Exato. por achar que o plano era ruim, mas sim por medo do Shisui acabar uma hora se virando contra a vila. Ou seja, o Danzo já queria acabar com os Uchihas desde o início. Daí ele atrai o Shisui para uma armadilha e rouba um dos olhos do Shisui. E aparentemente o Kotoa Matsukami do Shisui só funcionava com os 2 olhos, porque logo depois... Não, isso não é verdade. O Koto do Shisui funcionava com um sim, só que a execução dele é diferente com um olho só. A gente viu que, por exemplo, o Danzo usa na reunião dos Kages, só que é bem menor, uma escala bem menor. E o outro é o Itachi que usa, só que ele só pode usar uma vez a cada 10 anos. Então, eu acredito que possa ter aí um equilíbrio entre a potência de um e o tempo de uso do outro, tá ligado? depois dele perder um olho pro Danzo, ele desiste do plano e quita do jogo. Só que É porque isso ele tava envenenado, aí ele já tava... Ele ia morrer de qualquer jeito, tá? Só por isso. não faz sentido, já que no futuro a gente consegue ver que o Danzo usa o Koto apenas com um dos olhos do Shisui. Aí tu foi leigo, tio Akira. Aqui tu... Comenta aqui embaixo se você sabe por que o Shisui desistiu do plano de controlar o Fugaku. Bom, com o Shisui quitando da partida e a Mas eu nem te culpo tanto, tá? Eu nem te culpo tanto porque aí tem a ver mais com a novel, tem a ver mais com outras partes que explicam um pouquinho melhor essa parte. guerra se aproximando, Itachi não vê outra alternativa senão mandar os Uchihas de Vasco. Então, pra ajudar com isso, ele chama o Obito, que tava ali de bobeira. Literalmente, o cara só tava ali de bobeira. Mas a bagaça tá no bolso e tá O Obito tava só esperando a treta escalar, mano. O Obito tava de olho, de bobeira nada. O Obito é safo. gostoso. Bom, o Obito Safo, só safo, manda um... safo. Pô, tamo aí. O Obito conhece o Itachi muito antes disso, tá? Só pra vocês saberem. Ele tá ligado no Itachi, ó. Tá de olho no Itachi há muito tempo. Desde que o Itachi era menorzinho, mano. O Obito que foi lá e fez o Itachi despertar o Sharingan. Bora. Daí, finalmente, começa o extermínio do clã Uchiha. Mas tio Akira, o extermínio do clã era necessário porque o Fugaku junto com os Uchihas estavam planejando um golpe contra a aldeia da Folha. Calma, meu pequeno gafanhoto, calma. O clã Bora lá. Uchiha não acordou um dia e decidiu vamos dominar a Vila da Folha. O golpe foi planejado após anos de segregação. Após o ataque da Kurama, os Uchihas foram empurrados para a periferia e vigiados 24 horas por dia, meu amigo. Hiruzen, como Hokage, sabia disso. Se o problema era um golpe iminente, a solução lógica de um líder brilhante seria a reintegração política, não genocídio. Então a culpa é do Hiruzen, mais uma vez. Só que o foda é que o Hiruzen, por mais que ele tenha muito poder político, ele também depende do Danzo e dos outros conselheiros. E essa é uma política difícil e extremamente falha. É tipo um parlamento. Então é complicado demais, porque até nas novels de Naruto, quando a gente vê ali, por exemplo, a Shikamaru 2, acho que é a Sombra da Nuvem, algo assim. Deixa eu ver aqui. Irmãozinhos, na moralzinha, quando você lê essa novel aqui, ó, você começa a entender que pra ter guerra em Konoha ou no mundo ninja é papum. É papum, tá? É muito fácil. Eu vou pôr a música aqui.
Na moralzinha, é muito fácil de rolar uma guerra no mundo ninja. Porque quando você entende que basta um maluco... Cara, é um maluco pra estancar uma guerra. Nessa novel aqui, o Shikamaru tem que dar uma de Danzo pra evitar uma guerra, tá? O Shikamaru tem que dar uma de Danzo pra evitar uma guerra. O que ele faz? Ele sabe que o filho do senhor feudal tá indo num lugar estranho, num lugar perigoso. Ele sabe que o filho do senhor feudal vai acabar se encontrando sem querer com um saqueador, que é famoso lá do Bingo Book, e ele vai ser saqueado. Então o Shikamaru premedita, ele fala, ó, eu não vou falar isso pro Naruto, porque o Naruto é o Hokage agora. Se eu falar isso, ele vai querer impedir. Eu vou deixar isso acontecer, eu vou deixar o filho do senhor feudal ser sequestrado, e eu vou mandar quem pra lá? O Boruto. A equipe do Boruto vai salvar esse filho do senhor feudal, e aí o senhor feudal vai agradecer Konoha por isso. E aí a gente vai ter poder pra conseguir negociar. Mano, tudo isso porque ele tá ligado que tem um outro maluco lá fazendo um jogo político na Vila da Terra, na Vila da Pedra, na real, né? País da Pedra. E ele queria dominar um outro povo que era menor, acho que era País do Jardim ou coisa assim. E aí ele ia dominar esse país e isso ia gerar uma treta com o País do Trovão, porque aquele país envolvia, era tipo uma via de mão dupla com eles, então ia dar uma treta entre duas nações fortes. E aí o Shikamaru fala, cara, se isso escalar, ferrou. E realmente ia ferrar a partir daí. Então, o que o Shikamaru faz? Entre os dois males, ele fala, tá bom, deixa o filho do cara ser sequestrado, o Boruto vai lá, resolve o problema, porque eu confio que o Boruto vai resolver, o Boruto é pica. Aí o Boruto vai lá, resolve o problema, salva o guri foi salvo, beleza. O senhor feudal deve uma pra nós. Senhor feudal, evita que esse maluco faça besteira. Cria agora um conselho com todos os senhores feudais pessoalmente. Aí, ué, pessoalmente? Isso nunca aconteceu antes. Faz pessoalmente. Faz acontecer pessoalmente. E acontece. Por causa do Shikamaru. Então, cara, o Shikamaru, nessa novel, ele evita a 5ª Guerra Mundial Ninja que ia rolar. Ia escalar. A Kurotsushi tava quase atacando o Darui. Kages se batendo no meio da cúpula, tá ligado? E o Shikamaru teve que agir como um corno. Ele teve que ser o vilão. Ele teve que, inclusive, atacar todos os Kages. No meio da cúpula, ele chegou lá, usou o Kagemane em todo mundo, parou todo mundo e falou, se vocês tretarem, se for rolar uma guerra, eu vou explodir a cabeça de vocês com a minha sombra. Ele mete essa. Só que é um blefe, porque o Shikamaru tá sem treinar há anos. Ele tá extremamente fraco. Então, cara, ele nem mantém direito. Aí o Naruto levanta e fala, Shikamaru, para com essa porra aqui, você vai ser repreendido. Aí o Shikamaru desativa a sombra. E aí ele fala, ó, galera, desculpa aí, podem continuar com a política, mais de boa. E Shikamaru, vem aqui que eu vou conversar com você. Então, tipo assim, o Shikamaru é sempre meio que um jeito de você, porra, se sacrificar pra diminuir a tensão de outros 2 pontos. Essa novel é muito boa, tá? Essa novel é muito boa. Só que ela é muito política. E, cara, querendo ou não, é isso aqui. Tá? O massacre do Clouthier, do Clouthier faz sentido. Ainda mais quando a gente vê como que o mundo ninja funciona como um todo. Não só nesse massacre, mas também no caso do Haku, no caso das guerras anteriores. Se você for vendo, vai tudo se encaixando bem interessante. É tudo sobre ciclo do ódio. É um looping, mano. Homicídio. Matar todo mundo, incluindo civis que nem sabiam do golpe, é admitir que você é um líder fracassado que não consegue negociar com seu próprio povo. Mas ele... Então, aí é que tá. Ele é realmente fracassado, só que, brincadeiras à parte, todo mundo zoou o Hiruzen e tal, ele realmente é bucha nesse sentido, porque ele é velho. Ele é velho, não tem poder, não tem porra nenhuma. Mas ele também depende dos conselheiros. O Hokage, quando a gente pensa, pô, é o Hokage, mano, é a força máxima. Não é. O Hokage, ele é uma das maiores forças. Correto. Só que, além do Hokage, tem conselho. O conselho faz toda a diferença. Você só vê o começo do Shippuden, com a Tsunade toda embananada, tendo que convencer 2 velhos e o Danzo sobre a questão de manter o Naruto na vila ou não. Porque a Katsuki tá por aí. Então a Tsunade, ela tem o poder, tem, mas não é um poder supremo. Que nem o Hiruzen tem também poder aí, mas não é um poder supremo. Os conselheiros têm tanto poder quanto ele em algumas questões, o Danzo também tem, e o pior de tudo, eles também dependem de tentar agradar o senhor feudal. E o senhor feudal, cara, é um bicho tão difícil de você convencer, porque ele não tá lá pra ver o que tá acontecendo com a vila.
Ele é um cara que você tem que ir lá mamar o ego dele, apaziguar as questões, e cada país tem seu senhor feudal. E, tipo, eles mal trocam ideia entre si. Eles têm uma reuniãozinha via Wi-Fi ali, nas TVzinhas e tal. Mas é muito, muito paia, tá ligado? É muito simples, é muito qualquer coisa. Então o sistema político do mundo de Naruto é mal estruturado que nem o nosso. Quem tá no poder não sabe o que tá acontecendo com o povo, não sabe das preocupações. E por isso que quando os Uchiha estão encurralados e o povo tá com medo dos Uchiha por causa da Kurama, os dois lados estão certos. Os Uchihas estão certos na questão de ter medo do que vai acontecer com eles e aí propor uma rebelião. E o povo tá certo em temer os Uchihas, porque eles acabaram de estourar a vila. Muita gente morreu. O pai do Iruka morreu. Então, tipo, cara, você fica, mano... O ciclo do ódio continua. E esse é o papel do Obito nisso tudo. O Obito é o perpetuador do Madara. E aí você me diz, o Uchiha não é complicado, mano? O Uchiha é complicadíssimo. Então não é tão simples, tipo, o massacre do clã Uchiha não faz sentido, ou o Itachi é burro, ou, tá ligado? Não é. Essas coisas só diminuem a imagem do personagem e diminuem o valor da obra como um todo, tá? Na minha opinião, óbvio. Tanto no mangá quanto no anime, é mostrado que o Fugaku, líder do clã Uchiha, estava sendo pressionado pelos membros mais radicais do clã. E ele estava tentando segurar as pontas. Ou seja, o Fugaku não estava satisfeito com o golpe de estado. E por isso que o Koto Matsukami talvez não fosse funcionar tão bem. Porque se fosse só no Fugaku, não ia mudar tanta coisa. Precisaria ser um Koto Matsukami específico em líderes específicos. Talvez no próprio conselho de Konoha. Talvez no próprio Danzo, tá ligado? Então... a execução do Koto Matsukami, a gente não sabe como ia ser. Ia envolver ali, manipular o clã pra evitar que ele se rebelasse. E assim negociar a paz. Normal? Faz sentido. A gente não sabe como que isso ia acontecer exatamente, porque a gente não viu acontecer. Mas a ideia do Itachi, a terceira via, sensacional. O Itachi não queria fazer o massacre. Só que o que acontece é que existe uma polarização ferrada. Vai dar merda de qualquer jeito aqui. Estava aberto a negociações. E o plano do Shisui, apesar de não ter dado certo, se o Itachi realmente quisesse seguir a vontade do amigo, teria traído o Obito e não se juntado a ele. De qualquer forma, aqui você levanta a bola do que mesmo? Se realmente quisesse seguir a vontade do amigo, teria traído o Obito e não se juntado a ele. Como é que você vai trair o Uchiha Madara? Cara, não dá. Não dá. Essa hipótese só não dá, só não funciona. Porque, pensa comigo, se o clã Uchiha era suspeito de ter controlado a raposa de 9 caudas, e o Itachi encontra alguém que ele sabe que é um Uchiha renegado, que tem rancor pela aldeia da Folha, era só ele juntar as peças pra concluir que o mascarado é justamente o Uchiha que colocou a raposa na vila, cara. Sim, ele não precisava nem juntar as peças, na verdade. O próprio Madara falava que ele era o Madara, então ele sabia que foi... Ele não precisava juntar peça nenhuma, ele sabia. Era o Madara. Ponto. Era o Madara. Era um fato. Pra ele, era o Madara. Ponto. Tá ligado? E ele sabia que aquele mascarado tinha feito aquilo. Então, irmão, como é que você vai negociar com o cara mais forte do mundo? Tá ligado? É uma lenda do passado. É uma lenda que, mano, massacrou todo mundo. Lutava de igual pra Hashirama. Você acha que o Itachi, sem nem saber usar Mangekyo ainda direito, vai conseguir ter culhão de trair o Uchiha Madara? E arriscar tudo. Se ele traísse o Uchiha Madara, o Madara mesmo, não ia sobrar nada, cara. Ou seja, o Itachi poderia bolar uma armadilha pra pegar o Obito. O Itachi poderia tentar bolar uma armadilha e arriscar tudo? Poderia. Eu acho um pouco forçado. O Itachi é filho do líder do clã Uchiha. E é super O vídeo do JJ foi bem ruizinho mesmo, ele tava irritado com a fandom do Itachi. Daqui a pouco eu vou ver ele. É o próximo. respeitado pela cúpula de Konoha por ser um Anbu eficiente. Então imagina se o Itachi fosse falar com o Hiruzen e com o Fugaku dizendo que encontrou o Uchiha por trás do ataque da raposa de 9 caudas. Daí quando o Obito entrasse na área dos Uchihas para começar o massacre, todo mundo atacava. É claro que o Obito escaparia, afinal ele tem um Mangekyo que deixa ele todo mundo bate nele. intangível, mas o plano ainda seria um sucesso, porque tanto os Uchihas quanto a cúpula de Konoha saberiam que existe um Uchiha renegado com o poder do Mangekyo. Logo, ele se tornaria o principal suspeito de ter causado o ataque contra a vila. Pronto, cara, isso seria o suficiente para acabar com o plano do extermínio dos Uchihas. O único problema seria o paranoico do Danzo, que provavelmente ainda estaria suspeitando dos Uchihas. Mas, galera, ele era o único que estava afinco com a ideia de exterminar o clã Uchiha.
Cara, não. Isso aí é muito... um plano extremamente arriscado. Tipo, qualquer coisinha que desse errado. E fora que o Obito sabia que o... Quer dizer, o Itachi sabia que o Obito tinha o TP. Então... Primeiro, o Itachi não ia conseguir convencer o Obito a... vem aqui comigo rapidinho e tal. Todo mundo pega ele! Não ia dar certo. Não ia dar certo. E outra coisa, o Itachi não ia arriscar uma parada assim. Não vejo o Itachi fazendo isso. A mente pragmática do Itachi tendo culhão pra chegar lá e falar, vou manipular o Obito. Não. O Itachi, ele sempre foi, sempre será um agente duplo. O lance dele de ser um agente duplo, tanto na Anbu, servindo pra Konoha e pros Uchiha, quanto na Akatsuki, servindo pra Akatsuki e pra Konoha. Ele tem esse contrabalanceamento. Ele deixa vazar algumas coisinhas e fica perto dos inimigos. Então o Itachi sempre foi assim. Ele sempre foi um agente duplo pra tentar conciliar os dois lados. Uchiha. E acima dele ainda tá o Hiruzen, que ainda tava com o pé atrás nesse plano aí. Então só dele imaginar que tem um Uchiha fora da vila, que provavelmente está por trás do ataque da Nove Caudas, provavelmente ele iria juntar uma aliança junto com o Fugaku para caçar o safado do Obito. E para mostrar mais uma vez como o plano do massacre era um plano burro, logo após o massacre, Konoha ficou tão fraca militarmente que o Orochimaru e a Vila da Areia se sentiram confiantes para atacar a vila no exame Chunin. Porra, aí teu argumento foi muito ruim, meu mano. Me desculpa. Agora eu vou ter que... agora eu vou ter que te zoar. Mesmo assim, mesmo sem a força dos Uchihas, Konoha ainda era a maior potência do mundo. Precisou juntar o Orochimaru, os recursos do Orochimaru, os 4 ninjas do som, invocações gigantes, uma caralhada de ninja fugitivo, e a Vila da Areia, junto com o Kazekage, que foi traído. E a porra toda. Até as cobras de Babador tava lá, mano. Precisou juntar 2 vilas, entre aspas, porque Orochimaru, né? Não é bem um Kage nem nada do tipo. Mas precisou juntar 2 forças extremamente apelonas pra conseguir entrar em Konoha. E eles fracassaram. A real é que o Orochimaru tava lá muito mais pra tentar chegar perto do Sasuke e também matar o Hiruzen. E ele meio que conseguiu os dois. Perdeu os braços no processo, mas conseguiu fazer os dois. Então aqui tu vacilou também, meu mano Akira, na minha opinião, tá? Ou seja, o massacre não salvou Konoha da guerra. Ele apenas trocou uma possível guerra civil, onde os Uchihas poderiam ser convencidos ou apenas os líderes punidos, por uma vulnerabilidade que quase apagou a vila do mapa anos depois. Discordo. A vulnerabilidade não é nem de perto o mesmo peso que uma rebelião de Uchiha poderia causar. Uma rebelião do clã Uchiha poderia escalar para uma guerra mundial. Tanto é que os Uchiha têm ligação com o clã Fuma, os Uchihas poderiam ir para outras vilas, Konoha poderia usar outras vilas ali nos arredores para ir contra os Uchiha, porque, cara, não é fácil ganhar de Uchiha. Não é fácil. Beleza, tem todos os clãs nobres, beleza. Tem a porra toda. Só que tem que lembrar que Konoha é tipo Estados Unidos do mundo. Se os Estados Unidos hoje for bombardeado... Caraca, falei muito rápido. Se os Estados Unidos hoje for bombardeado, vai cair o preço de tudo, vai quebrar. Camus grita muito, mandou R$2,50. Camus gritas muito. Última live do Rodar Anime, fiquei muito feliz. O Camus gritou pouco, assistir sem morrer de raiva. Camus grita muito, é? De boa, mano, de boa. Ah, cara, eu já não sei, mas enfim. O que eu tava falando? Tem a questão de que se Konoha for atacada, se Konoha for destruída de fato, mano, o mundo ninja vai entrar em um colapso difícil de se lidar, tá? Porque vai envolver o maior senhor feudal de todos tendo que recorrer a um subsídio, né? Tendo que precisar de proteção, tendo que procurar outras maneiras de lidar com o mundo, outras vilas querendo ganhar poder acima disso, então, cara, ia quebrar o mundo ninja. Ia ser uma nova era, literalmente. Porque sem Konoha... Imagina, cara, Konoha tem que fazer missão todo santo dia, um monte de ninja. Eles são, tipo, prestadores de serviço global. Eles vão pra fazer missão de altos níveis, de escolta, de ajuda, de solucionar problema em outras vilas. Cara, sem isso, sem Konoha, ia ser muito difícil, tá? Então, imagina uma guerra civil dentro de Konoha com o maior clã de todos. Discordo fiamente aqui, mano. Piamente que
O ataque do Orochimaru não foi nada perto do que ia ser uma rebelião de Uchiha, mano. Nada. Apagou a vila do mapa anos depois. Agora, depois de tudo isso, se você ainda acha que o Itachi estava certo em acabar com o clã, saiba que... Mas eu acho que aqui, ó, a questão de certo ou errado, eu acho que não vem ao caso. Porque não é que ele fez certo. Eu acho que nenhuma pessoa em sã consciência fala que massacre é bom, tá ligado? Mas ele teve que escolher entre dois males horríveis. Ele tentou achar uma solução pacífica. Procurou firme. Só que o que essa solução trouxe pra ele? A morte do melhor amigo. Não tinha como ele lutar contra esse destino. Ia ser uma escolha ou outra. Toda a narrativa percorre por esse caminho. Você escolhe isso ou aquilo. Se você fugir com o Itachi, mano, vai dar guerra, o mundo vai acabar. O mundo ninja acaba, porque as duas nações vão brigar. Tá? Se você escolher os Uchihas, Konoha tá ferrada. Konoha tá ferrada. E se você escolher Konoha, os Uchihas vão morrer. Então, não é que não existe solução certa. Ele tinha que tomar uma escolha, ele tomou a menos pior na cabeça dele. É isso. Tá? E aí, colocando na ótica dele, ele escolheu o mal menor. Ele escolheu o mal menor. Não tem como se livrar disso. Ele é um assassino. Agora, outra coisa zoada. A galera bota muito na culpa dele o horror de matar criança, matar véia, matar as paradas. Que isso é uma parada duvidosa, porque o que adaptou tudo isso foi o anime. O anime representa ele o oposto da novel. A novel foi o material original que mostra que quem cometeu a parte contra civis foi o Obito. E quem cometeu a parte contra a polícia foi o Itachi. Então o Itachi seria de polícia contra ele, sem civis envolvidos. Ele só foi lá e matou os pais e vazou. Mas o Obito que teria cometido o massacre contra civis. Que o próprio Itachi admitiu que errou. Pois é, cara, antes de se dissipar, Itachi Edo diz ao Sasuke que falhou. Foi mogado, guys, foi mogado. Não, tio Akira, tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. E que se tivesse falado com o Sasuke desde o começo, talvez ele poderia ter mudado os pais e o clã. No fim das contas, o massacre do clã Uchiha é um exemplo de quando o autor escreve o final primeiro e tenta justificar o caminho depois, mesmo que isso destrua a inteligência dos seus personagens mais brilhantes. Mas tá aí então. Obrigado por assistir até aqui. Se você discorda, fica à vontade para falar qualquer coisa aí nos comentários. Tamo junto e até mais. Tchau. Show, mano. É isso aí, esclarecido. Esclarecido. Falo isso desde 2016. Galera. A galera. Tá bom, rapaziada. Tá bom. Vocês que sabem, mano. Aí já não. Eu já livrei minha barra. Tá bom? Faz parte.